E aí, pessoal? Vocês estão bem? Então, como combinado na nossa última aula, o assunto que a gente vai tratar hoje é a Segunda Guerra Mundial. Só que o que acontece, gente? A Segunda Guerra Mundial é um conteúdo muito extenso, sabe? E não tem como eu falar de Segunda Guerra Mundial sem eu comentar, sem ensinar mesmo Primeira Guerra Mundial, sem falar esse período entre a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, senão vai ficar muito vago para vocês, tá bem? Então eu recomendo, assim, de coração mesmo, de coração, que vocês dêem uma estudada antes da gente começar a fazer esses exercícios aqui, tá bom, gente? Ver vídeo aula no YouTube, ver no conteúdo do Descomplica, tá bom? Para não ficar uma aula muito extensa para eu gravar aqui, tá bem? Bora começar esse negócio. Então, sem contar também que eu vou falar um pouco, claro, né? Eu não vou só passar os exercícios assim, eu vou dar um contexto melhor em cada exercício assim, pra gente não ficar muito perdido. Minhas costas estão coçando muito. Pronto. Bora então, vamos lá então começar esse negócio. Exercício grande, eu sei, mas tem pequenos também. Vamos lá. Enem PPL 2017, para quem não sabe, PPL é pessoas privadas de liberdade, tá bom, gente? Preso, ou então jovens, né, que estão aí. Eu não sei como é que faz, como é que acontece muito não, mas estão privados de liberdade, não estão 100% livres não. Vamos lá? Mas a Primeira Guerra Mundial foi seguida por um tipo de colapso verdadeiramente mundial, seguido pelo menos em todos os lugares em que homens e mulheres se envolviam ou faziam uso de transações impessoais de mercado. Pessoal, vamos falar um pouquinho de Primeira Guerra Mundial aqui. Um resumo do resumo de Primeira Guerra Mundial. Foi uma guerra entre a Tríplice Entente, que era formada por França, Inglaterra e Rússia, depois vão entrar os Estados Unidos, e Tríplice Aliança, que era quem? Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália. Tá bem, gente? Por que para falar de Segunda Guerra Mundial tem que falar da Primeira Guerra? Porque é simplesmente uma continuação, é como se a Primeira Guerra Mundial não tivesse acabado ali. É como se ela vai acabar na Segunda Guerra Mundial. Porque na Segunda Guerra Mundial o que a gente tem? A gente tem os aliados, que são França, Inglaterra, União Soviética e Estados Unidos, igual a Tríplice Entente, e tem o eixo, que é a Alemanha, Alemanha, Japão e Itália. Que se só troca o Japão ali pro Império Austro-Húngaro, que vai ficar igual a Tríplice Aliança lá da Primeira Guerra Mundial. Tá bem, gente? E nas duas a Alemanha vai perder, tá bem? Vamos lá. E o que acontece? A guerra em si, os bombardeios, os tiroteios, tudo aconteceu onde? Na Europa, na África. Os Estados Unidos mesmo, o território deles, vai ficar assim, intacto. Eles vão ficar pleno depois da Primeira Guerra Mundial. Eles só vão entrar na Primeira Guerra depois que a Rússia sai ali da Tríplice Entente, porque antes ela servia apenas como financiadora da guerra, né, principalmente ali para a Inglaterra. Aí na hora que ela viu, depois que a Rússia saiu e que a Alemanha estava ganhando força ali, o que ela pensou? Poxa, se a Inglaterra perder essa guerra, como é que ela vai me pagar tudo que eu estou financiando para ela? O que eles vão fazer? Eles vão entrar na guerra e dar um fim para ela. Isso na Primeira Guerra Mundial. Ou seja, quando a Primeira Guerra Mundial acabou, eles ficaram ricos e com o território assim, intacto. Os Estados Unidos ficaram plenos, tá bem, gente? Na verdade, mesmo os orgulhosos Estados Unidos, longe de serem um porto seguro das convulsões de continentes menos afortunados, ou seja, né, os continentes que sofreram ali com a guerra, com a Primeira Guerra Mundial, a África, a Europa, o que eles faziam? Eles corriam para os Estados Unidos, né? O que aconteceu com os Estados Unidos? Se tornaram o epicentro deste que foi o maior terremoto global medido na escala Richter dos historiadores econômicos, a Grande Depressão do Entre-Guerras, né? Tá falando da crise de 1929. O que aconteceu com os Estados Unidos? Ele ficou muito rico. O que a população vai fazer? Ganhar muito dinheiro e vai todo mundo gastar muito. Vai chegar uma hora que isso vai fazer com que aconteça o quê? A quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E como os Estados Unidos ali era o país mais rico do mundo, que todo mundo dependia dele,
Essa crise de 29 vai afetar o globo todo, vai afetar o mundo todo, tá bem, gente? A grande depressão econômica que se abateu nos Estados Unidos e se alastrou pelo mundo capitalista deveu-se, palavra esquisita deveu-se, né? Ao ou a, ou seja, aconteceu por quê? Letra A, eu não gosto dela. Letra B, vitória alemã na Primeira Guerra, já para aí. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra, né? A Tríplice Aliança perdeu a Primeira Guerra. A Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Letra C, desencadeamento da Revolução Russa. A grande crise não aconteceu. Na verdade, não tem absolutamente nada a ver, né? A Revolução Russa de 1917, com a liderança de Lenin, né? Ela vai acontecer, só vai servir para a Rússia sair da guerra só. Na hora que a Rússia sai da guerra, os Estados Unidos entra, aí eles vão vencer a guerra. Mas assim, não tem absolutamente nada a ver ali com a Grande Depressão de 1929, tá bem, gente? Letra D. Guerra Fria. Gente, Guerra Fria só vai acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. A gente está falando aí do período entre guerras. Também não tem muita conexão, não. E letra E. Tomada de medidas econômicas pelo presidente norte-americano Roosevelt, conhecidas como New Deal. Gente, o New Deal foi a solução para a grande crise, tá bom? A grande crise não aconteceu por causa do New Deal. Isso vai ser uma medida tomada pelo presidente daquela época dos Estados Unidos, o Roosevelt, que vai fazer com que os Estados Unidos saia da crise, tá bem? Então a resposta é a letra A. Produção industrial norte-americana, né? Eles estavam ricos, então começou a produzir muitas coisas, ocasionada por uma falsa perspectiva de crescimento econômico pós Primeira Guerra Mundial. Tá bem, gente? Qualquer dúvida, pode mandar, tá? Beber uma água aqui. Resposta. Letra A, tá bem? O próximo exercício é menor, tá, gente? Não é do Enem, mas eu acho ele importante para a gente compreender. A gente já falou da Primeira Guerra e o que aconteceu lá. Vamos falar agora do período entre guerras, para a Segunda Guerra Mundial não ficar muito vago para a gente. Exercício da PUC, a do Paraná, de 2017. No período entre as duas guerras mundiais, diversos acontecimentos contribuíram para a ascensão do nazifascismo na Europa. Dentre eles podemos mencionar, nazifascismo era o quê? Regimes totalitários, nazismo e fascismo. O nazismo tinha o líder Hitler, né, lá na Alemanha, e o fascismo tinha o líder Mussolini lá na Itália. Tá vendo porque o eixo, né, o grupo eixo na Segunda Guerra não é Alemanha, Itália e Japão também, que tinham um regime totalitário também à toa? Não era à toa, eles tinham interesses em comum. Tá bem? Diversos acontecimentos contribuíram para a ascensão do nazifascismo na Europa. Dentre eles podemos mencionar: letra A, o crescimento da crise econômica e política europeia após a derrota da Entente no conflito de 2018. O conflito de 2018 é a Primeira Guerra Mundial. Tá bem, gente? E na Primeira Guerra Mundial, a Entente, né, a Tríplice Entente não perdeu a guerra. Né? Quem perdeu a guerra foi a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro. Tá bem, gente? Letra B, a divisão de territórios nas conferências de paz após a Primeira Guerra Mundial, que deixou a França descontente, vai ter o Tratado de Versalhes. Né? Toda guerra, depois de toda a guerra, tem um tratado para decidir o que vai acontecer com o país que perdeu, com o país que ganhou. Depois da Primeira Guerra Mundial, vai ter o Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes vai sim deixar descontente não a França, e sim a Alemanha. Né? A Alemanha que vai ter que pagar bilhões e bilhões, vai perder território. A França não vai ficar descontente com o tratado. Tá bem, gente? Ela ganhou. Ela é da Tríplice Entente. Tá bem? Letra C. O Tratado Saint-Germain, não sei como é que fala isso, que foi sentido como humilhante por boa parte dos alemães. E a pior econômica após a crise de 29. Essa opção estaria certa se trocasse a palavra o tratado. Não é o Tratado Saint-Germain que vai deixar os alemães humilhados, né? Que vai causar esse sentimento de humilhação dos alemães. Vai ser o Tratado de Versalhes, tá bem, gente? Hitler, para chegar no poder, vai meter o pau no Tratado de Versalhes. Mas não é esse aí Saint-Germain, por isso que a letra C está errada. Tá
tá bem? Letra D. Aliança entre Itália, Alemanha e Japão, também chamada Eixo Roma-Berlim-Tóquio. Essa aliança entre esses três países vai ser depois que o nazifascismo já está instaurado lá na Europa, tá bom, gente? Não vai ser um evento que contribuiu para a ascensão deles. Vai ser um evento que aconteceu depois que eles já estavam assim, plenos lá na Europa já, tá bem? E letra E, o fortalecimento do comunismo soviético, depois da Revolução Russa que a gente viu no primeiro exercício, e o enfraquecimento do capitalismo liberal, com a crise de 29, tá bem, gente? Dos Estados Unidos que a gente viu no último exercício também, causando medo entre os mais conservadores. Fortalecimento do comunismo, gente, sabe hoje, é um fato, né, que o governo atual do Brasil fez para chegar no poder. O que eles fizeram? Gente, comunismo é ruim, comunismo não dá certo. Isso é de hoje? Que, ó, desde quando o comunismo foi implantado lá na Rússia que isso existe. Hitler e Mussolini utilizaram do argumento contra o comunismo para chegar no poder também. Tá bem, gente? E o enfraquecimento do capitalismo liberal. Querendo ou não, a Europa estava vivendo o capitalismo liberal depois da guerra. E a Alemanha e a Itália, que perderam a guerra, elas não estavam bem, né? O que o povo vai pensar? Pô, esse capitalismo não dá certo, que eles vão ter que buscar outra coisa então. Aí eles enxergam, né, ali no regime totalitário uma esperança. Tá bom, gente? Pode ir pro próximo. Resposta letra E. Questão grande, mas vamos lá. Em discurso proferido em 17 de março de 1939, o primeiro-ministro inglês à época, Neville Chamberlain, sei lá como é que fala, sustentou sua posição política. Não necessito defender as minhas visitas à Alemanha no outono passado. Que alternativa existia? Deixa eu contar um negócio para vocês, gente, antes de ler esse exercício. Em 1938, né, o ano anterior a 1939, que o nazismo já estava instaurado lá na Alemanha já. O nazismo tem por característica, né, de Hitler, querer o quê? Sempre mais território. Tá bom, gente? Põe isso na cabeça de vocês. Nada do que pudéssemos ter feito, nada do que a França pudesse ter feito, ou mesmo a Rússia, teria salvado a Tchecoslováquia da destruição. Do que ele está falando aqui? Da invasão de Hitler aos Sudetos, né, que é uma região ali mais no norte da Tchecoslováquia. Fica perto da Alemanha, essa região. O nazismo é da Alemanha. Que o primeiro-ministro inglês está falando? Que nada que ele fizesse, nada que a França fizesse, ia impedir que Hitler invadisse aquele lugar e tomasse ele. Tá bem? Mas eu também tinha outro propósito ao ir até Munique. Era o de prosseguir com a política por vezes chamada de apaziguamento europeu. E Hitler repetiu o que já havia dito. Ou seja, que os Sudetos, região de população alemã na Tchecoslováquia, eram a sua última ambição territorial na Europa e que não queria incluir na Alemanha outros povos que não os alemães. O que ele está falando ali, gente? Ele foi para Munique para assinar o Acordo de Munique com Hitler. O que esse acordo falava? Que os Sudetos da Tchecoslováquia era o último território que Hitler poderia invadir, conquistar, tomar para ele. Tá bem, gente? Por que a Segunda Guerra Mundial vai começar? Porque Hitler vai quebrar esse acordo. O que ele vai fazer? Ele vai invadir a Polônia. A partir do momento que ele invade a Polônia, o que a França, o que a Inglaterra vai pensar? Tá tirando onda com minha cara, Hitler? A gente fez um acordo. Você não cumpriu o acordo, não? Então a gente vai declarar guerra contra você, meu querido. A gente vai declarar guerra contra você. E assim começou a Segunda Guerra Mundial. Tá bem, gente? Sabendo-se que o compromisso assumido por Hitler em 1938, mencionado no texto acima, foi rompido pelo líder alemão em 1939, ou seja, ele invadiu a Polônia, infere-se que, letra A, a aliança entre a Inglaterra, a França e a Rússia poderia ter salvado a Tchecoslováquia. O texto acima fala isso. Quando o texto foi escrito, Hitler já tinha invadido o sudeste da Tchecoslováquia já. Não teria salvo ela. Tá bem? Letra B. Não gosto da letra B. Letra C. O rompimento desse compromisso
inspirou a política de apaziguamento europeu. Gente, o rompimento desse compromisso causou uma guerra mundial, a segunda. Só isso, tá? Letra D. A política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas. Deixa eu ler de novo. A política de Chamberlain de apaziguar o líder alemão era contrária à posição assumida pelas potências aliadas? Não. Era completamente... não era contrária, né? Qual que é o contrário de contrário? Era a favor ali, eles estavam juntos. Eles não queriam que o nazismo crescesse. Eles tinham medo ali do nazismo. E letra E. A forma que Chamberlain escolheu para lidar com o problema dos Sudetos deu origem à destruição da Tchecoslováquia. Não. Até porque Hitler não invadiu, ele invadiu só os Sudetos ali da Tchecoslováquia. As outras regiões da Tchecoslováquia não. Hitler vai invadir depois a Polônia. Tá bem, gente? Então, resposta letra B. Hitler ambicionava o controle de mais territórios na Europa, além da região dos Sudetos. Né? Ele vai invadir Polônia, ele vai invadir lugar pra caramba lá. Na hora que ele invade a Polônia, Inglaterra e França declaram guerra a ele. Tá bom? Tomar mais água. 16 minutos já. Vamos lá. Próximo. Pra acabar, hein? Enem PPL também 2018, mais perto da gente. Quando os campos de batalha, os nomes de ilhas melanésias e assentamentos dos desertos norte-africanos na Birmânia e nas Filipinas tornaram-se tão conhecidos os leitores de jornais e rádio ouvintes quanto os nomes de batalhas no Ártico e no Cáucaso, na Normândia, em Stalingrado e em Kursk. A Segunda Guerra Mundial foi uma aula de geografia. Professor, não sei de lugar nenhum aí, o que você está falando? Vamos com calma. É confuso mesmo esse início aí, porque é um monte de lugar, palavras que a gente não conhece. Mas vamos fazer o exercício. Um dos principais acontecimentos do século XX, a Segunda Grande Guerra, de 39 a 45, foi interpretado no texto como uma aula de geografia porque não gosto da letra A. Letra B. Foram modificadas fronteiras e relações interestatais. Fala de modificar fronteira? Fala que esses nomes ali ficaram normais. Não falam de fronteira modificada, nem de relação interestatais. Letra C. Utilizaram mapas estratégicos dos exércitos nela envolvidos. Também não fala, né? Tipo, nem menciona exército ali, na verdade, né? A palavra exército, não fala de mapa também. Letra D. Tratou-se de um acontecimento que afetou a economia global? Não. Naquele momento ali, não afetou a economia global. A economia global já estava afetada pela guerra toda em si, né? Não naquele momento ali. Letra E. Tornou o continente europeu o centro das relações internacionais? Estava tudo em guerra, gente. Como é que vai tornar o continente europeu centro das relações internacionais? Não está nem citando relação internacional ali. Então, resposta letra A. Teve-se ciências de lugares outrora ignorados, principalmente ali por Stalingrado, gente. Stalingrado que era uma cidade. Esse nome dela, Stalingrado, era em homenagem ao ditador da União Soviética, né? Que é o Stalin. E o Stalin, né? E Grado é cidade em russo, por isso Stalingrado. Hitler vai cometer o mesmo erro, gente, de Napoleão. Quando for passar era napoleônica para vocês vão ver. O que Napoleão fez? Começou a invadir a Rússia para tentar conquistar a Rússia, sem saber que lá era frio demais. Tá bom, gente? Lá é muito frio. A Rússia é extremamente fria, né? Aí surgiu o famoso general inverno. Ah, professor, mas eu moro em Ouro Preto, então eu aguento frio. Se fosse o clima de Ouro Preto, lá era verão. Lá é verão o clima de Ouro Preto, gente. Lá é muito frio, tá bom? O que Hitler vai fazer? Igual Napoleão, vai mandar exército para lá. O exército não vai aguentar o frio. Aí o exército da União Soviética vai derrotar ali o exército nazista e vai ser a primeira derrota na Segunda Guerra dos nazistas, né? O que vai fazer com que eles já percam a guerra ali. Né? Essa
essa guerra é tipo assim, foi a maior guerra, não, essa batalha, né, de Stalingrado foi a maior batalha de guerra que já teve, já acho que teve mais de 2 bilhões de mortos só nessa batalha só, tá bom, gente? E a batalha chave assim para Hitler começar a desandar e perder a guerra, tá bem? Então, a resposta tá, teve-se a ciência de lugares outrora ignorados. Como assim? Por que o texto é uma aula de geografia? Geografia você estuda o quê? Política, você estuda relevo, você estuda clima também, não teve? Aí, olha o clima, né? A ciência daquele lugar ignorado. Hitler ignorou a ciência daquele lugar. Tá bom, gente? Só para terminar a aula, né? Já tá bem grande. Umas imagens aqui. Esse é Hitler, eu vou tirar minha câmera aqui, ó. Aqui, ó. Com a suástica aqui, né? Fazendo Heil Hitler da vida, né? Que são símbolos, né? Bem. Se você vê alguém fazer isso, se você vê alguém com esse símbolo aí, você já denuncia para a polícia, já, pelo amor de Deus. Esse é Stalin, né, que era o ditador da União Soviética, ficou de 22 ou 24, não sei, até 1953, né, ele vai morrer em 1953. E esse é o Winston Churchill, que é o primeiro-ministro inglês da época, tá bom, gente? Esses aí são, acho que os três principais, tá bem, gente? Ó, aí eu... Gente, o da última foto eu confundi completamente, tá? É o Mussolini, tá? É o ditador da Itália, tá bom, gente? Esse aqui que é o Winston Churchill, tá bem? Não confunde não. Eu não posso voltar aqui o slide. Não sei porquê, mas não posso. O último é Mussolini. Esse aqui que é o Winston Churchill. Mussolini é da Itália. E o Winston Churchill é da Inglaterra. E aqui o Stalin, o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos, e o Churchill, reunidos depois da Segunda Guerra, aí, provavelmente em algum congresso, né, para assinar algum tratado assim, em relação às consequências da Segunda Guerra, tá bom? Gente, próxima aula eu não resolvi o tema ainda da próxima aula, tá? Vou mandar no grupo lá, tá bem? Qualquer dúvida, pode mandar e-mail, mensagem no WhatsApp, pode comentar até aqui embaixo no vídeo aqui que eu de vez em quando entro um pouco, tá bem? E até a próxima aula, beleza? Beijo!